Hoje eu vou comentar sobre o livro As Montanhas Cantam, da escritora vietnamita Nguyen Phanc Mai. Uma coisa bem interessante para se dizer logo de início é que a autora optou em escrever em inglês para que nas traduções não se perdesse tanto o que ela queria passar nessa história. E ele é um livro que ele começa na Guerra do Vietnã, contado pela neta. A gente tem 2 personagens principais aqui, que é a avó e a neta. Eu não vou me arriscar a falar os nomes, porque não vai dar certo. Mas a neta ainda é pequena, querendo entrar na adolescência. E os pais dela, os tios, foram todos lutarem na guerra. E ela tá só com a avó. E a avó tá tentando fazer com que as duas sobrevivam. A cidade que elas moram em Hanoi está sob risco de ser bombardeada. Então ali é uma questão de sobrevivência. E em paralelo a isso começa a se trazer lembranças da avó dela. E aí a gente chega a retornar até os anos de 1940. Então ele acaba abordando bastante da história do Vietnã, né, da colonização francesa, da invasão japonesa, do início do nacionalismo, a Grande Fome, a Guerra da Indochina, a reforma agrária, né? Então ele tem vários elementos. E até é muito curioso porque aqui começa com a avó dela lembrando da própria infância, que ela era de uma família de proprietários de terra, eles tinham uma vida boa. E um dia tem uma pessoa que faz previsões e pedem para fazer previsão para aquela menina. E a pessoa diz assim, que ela vivia na riqueza, mas em dado momento aquilo ia acabar e ela ia viver momentos muito difíceis, né? E aí, no caso, a bisavó que tenta, ah, de todas as maneiras, afastar essa previsão negativa, né, fazendo vários rituais com ela, mas no decorrer do livro, assim, essa avó ela passa por várias provações. A história dela é bastante dolorosa, ao mesmo tempo que nessa dor ela vai compartilhando vários desses acontecimentos históricos até chegar à Guerra do Vietnã, que ela está cuidando da neta. A gente também vê vários aspectos culturais do Vietnã, né? Então, tu tem provérbios, tu tem a questão da alimentação, e isso torna muito rico tudo. E ela também, essa avó, é uma personagem muito rica porque ela está sempre sobrevivendo. Ela vive várias situações que ela é botada em questão de sobrevivência, né? Uma das piores para mim na narrativa dela é quando ela passa pela reforma agrária, que ela era uma dona de terra. E eles eram uma família que respeitavam o pessoal que trabalhava com eles, mas eles têm tudo simplesmente invadido, né? A vida dela e dos filhos dela, que eram crianças, começam a correr risco. Então ela sofre violência ali, mas tudo durante mesmo nesses momentos, nesses piores momentos, a busca dela tá em sobreviver, né? Ela sempre busca uma maneira de sobreviver. E é essa força que ela passa para a neta dela durante o período da guerra. Que ela, no primeiro momento, essa menina está esperando o retorno dos pais. Quando ela tem um retorno físico da mãe, ela se depara com a distância emocional, porque essa mãe também vai trazer os traumas, né? Que é estar num campo de batalha, que nada é muito fácil. E tudo isso, assim, é muito. Ele é um livro que ele toca por isso, porque apesar de estar narrando uma sequência de acontecimentos pesados, ele consegue ter um toque de amor, ele tem um. Ele te envolve, porque tu quer saber o que vai acontecer com essas duas personagens, quando é que, se elas vão conseguir rever a família,
né, o que que aconteceu com cada um dos filhos daquela avó mãe que está com o coração apertado. Então ele é extremamente sensível, ele conta a visão de quem, acho que dos inocentes, né, de quem não dispara nada e tá ali no meio daquela furdunça, né, só tentando ter um mínimo de rotina em meio a uma coisa horrorosa chamada guerra. E por isso que ele é aqui fala, né, que ele é um romance envolvente, emocionante, sim, ele é realmente um romance que ele te emociona, tu te entristece com as personagens, tu te sente alegre nos pequenos momentos, e tudo isso faz essa leitura valer a pena. Então por isso eu deixo dica para vocês. Se alguém já leu, se gostou, não gostou, pode deixar nos comentários e a gente pode conversar.